Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e nós vamos falar hoje sobre apego, né? Uma palavra super mágica, né? Vocês receberam a chamada do Vida Inteligente e vocês viram que... Desapego. Oi? Desapego. Oh, apego. Apego. Apego, desapego, eu já falei hoje é apego mesmo. Mas nós vamos, consequentemente, vamos falar de desapego, né? Vocês receberam a chamada do Vida Inteligente, onde eu conto aquele conto, né? Do monge, né? Que atravessava, que chegou na beira de um lago junto com o seu discípulo e tinha uma mulher ali, ele pegou a mulher no colo e atravessou. E o discípulo até o inquiriu, dizendo: poxa, você sempre me diz, mestre, para eu nunca carregar ninguém, não tocar numa mulher, e você fez isso aqui? E aí o monge responde para ele, né? Eu carreguei a mulher, deixei ela do outro lado do rio, você está carregando ela até agora. Então, você conhece a história, né? Muito bonita e muito profunda, assim, tem um significado muito grande. E nós somos assim, exatamente assim. Então nós vamos falar hoje sobre apego. Claro que nós vamos falar também de como desapegar, mas é uma coisa que faz com que a gente, quem desapega, quem consegue desapegar de alguma coisa, sabe o quanto é bom desapegar. E sabe o quanto o apego escraviza, né? Então é isso aí. Como é que você está? Tudo bem? Tudo 100%, André. Nós estamos no... Não sei por que isso. Será que muda alguma egrégora? Nós vamos para algum lugar assim? É, porque quando chega não tem. Quando vai chegando a hora de gravar... Não sei se muda o ar começa... aqui. Então, não sei. São coisas aqui, né? E aí? Mas dizem que embaixo o ar, ele dizem, né? Não sei, mas será que isso subiu para vir para cá aqui? Não, daqui de repente aparece aí na câmera alguém aí? O professor, o professor Henrique José de Souza, né, fundador da Eubiose, ele disse que falar de alguém ou alguma coisa é trazer para perto esse alguém ou alguma coisa. Então, quando se fala de um assunto qualquer, a ambiência que se cria é a ambiência na qual o assunto vive. Olha, então, isso é assim, se for meditar a respeito dessa frase, ela é a chave para a compreensão de toda e qualquer ação mental, né, física, astral, que você vai realizar no mundo da matéria, porque ela dá a exata proporção e a mecânica de como as coisas elas se deslocam dentro do princípio da instantaneidade. Muda uma série de conceitos. É uma coisa muito interessante para se meditar a respeito. E por falar nisso aqui, acho que se eu não me engano, que é muito fácil me enganar, claro, esse é o primeiro programa que a gente grava depois da convenção da 71ª, é isso, né? 71ª Convenção em São Lourenço. Então não sei se eu tive a oportunidade de falar numa gravação anterior, eu creio que não, mas eu quero externar aqui de público, para que todo mundo que vai nos assistir, claro, o meu muito obrigado pelo carinho que eu fui recebido em São Lourenço, por todas as pessoas do EAD, ensino à distância, pelas pessoas que fazem os estudos da SBE por correspondência, enfim, foi maravilhoso mesmo. Eu nunca recebi tantos abraços sinceros, sim senhor, reitero, abraços sinceros na minha vida. Né? Foi muito bacana eu receber o carinho, o brilho nos olhos, aquela... Nossa, eu voltei de lá que se eu tivesse que pagar excesso de bagagem, eu estava devendo até o ano 3005. Foi uma coisa maravilhosa, não só das pessoas do EAD, as pessoas dos outros graus, assim, mas inclusive das pessoas mais... Como é que eu posso dar das pessoas da série interna, é melhor, da série interna, que me receberam com carinho tremendo. Olha, eu sou muito crítico, vocês sabem disso, né? Mas eu fiquei desarmado, não tinha condição de eu estar armado com alguma coisa lá, me desarmaram de tudo quanto era jeito, porque foi um carinho incrível. Isso aí eu só posso agradecer, não tem outras palavras a não ser agradecer. Então eu espero que eu possa continuar, a gente, né, Jorge e eu, não fiz nada sozinho,
e a gente possa continuar sendo merecedor e digno desse carinho que a gente recebeu, né? Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Isso aqui ninguém rouba, ninguém pode levar embora, né? Isso aí recebe e fica no seu ser, e foi maravilhoso. Então é isso. E tem uma coisa que é interessante a respeito disso, né, Grego? Que então pergunta assim, às vezes, o que é eubiose, né? Daí a pessoa fala assim, não, eubiose é estudar, né, profundamente aquilo até então não revelado, disse perfeitamente, mas além disso, o que é eubiose? Eubiose é você meditar nos segredos do universo perfeitamente. O que é eubiose? Eubiose é você então entoar o mantrika shakti, que é os mantras criados especificamente para o trabalho que a eubiose faz. Perfeito? Mas o que é eubiose? Eubiose é fazer atividade templária, que é a transformação da consciência e jogar essa transformação para o mundo. Isso, perfeitamente. Mas o que é eubiose? Assim, que não seja essa questão. A eubiose é ler o conhecimento do professor Henrique José de Souza, né? É o conhecimento reservado, assim. Perfeito. Mas o que é eubiose? O que é esse conceito de eubiose? Isso são coisas que fazem parte da eubiose. E a resposta, na minha opinião, é assim, o professor Henrique José de Souza, ele dizia que o âmago de todo o processo evolucional que se está vivendo até agora, e essa cúspide, esse ápice desse processo evolucional assentado no Brasil e assentado na USG, né, na Ordem do Santo Graal, era criar novas formas psicossensoriais. O que é uma nova forma psicossensorial? É aquele ser criado que ele é tão diferente, tão especial, que ele não tem nome. Não dá para dizer que é fraternidade, não dá para dizer que é amor, não dá para dizer que é alegria, não dá para dizer que é compreensão, não dá para dizer que é nada. Assim, não existe nenhuma palavra plasmada em nenhum idioma que descreva o que é isso, essa nova forma psicossensorial, né? E aí isso que você experienciou em São Lourenço, né? Aquela felicidade sem nenhuma razão, porque ninguém nem te deu nem te pede nada, aquela fraternidade sem nenhuma razão, porque ninguém espera nada em troca, a não servir, só abraçar, né? Abrir os braços e vir na tua direção e te abraçar sinceramente, né? E te dar aquela parte da alma da pessoa assim, e expressar o carinho. Então esse comportamento, essa ambiência, esse tudo sem nome acontecendo, né, e plasmado, antropomorfizado e traduzido assim por sorrisos, abraços, né, conversas e os olhos brilhantes, coisas assim, isso é eubiose. Então você experienciou o que é a verdadeira eubiose engendrada por JHS. Tomara que seja, mas eu não, falando... O que se deseja, Grego, agora você imagina assim, se isso que a gente experienciou, eu tenho uma vida mais corrida lá e tal, mas o que você experienciou nesse período de São Lourenço, você imagina se daí não fosse só naquela semana, mas fosse o ano inteiro. E se não fosse só em São Lourenço, fosse no Brasil inteiro. E não fosse só no Brasil inteiro, fosse no mundo inteiro. E não fosse só entre iniciados, mas fosse entre todas as pessoas. Esse é o novo mundo, esse é o novo ciclo, isso é a Agartha na face da Terra. Pode até ser, eu gosto porque são pessoas, a maioria deles você sabe, são os iniciantes, né? Os iniciantes dentro da senda da iniciação. E o que eu achei muito melhor, muito mais bacana, porque eu não tenho nada para dar para eles. Eles sabem disso, eu não tenho absolutamente nada para dar. Então ninguém me tietou, por exemplo. Você, por exemplo, você pode receber alguns abraços de tietagem. Por quê? Porque você sabe. Então, alguns ali pode ser, opa, eu me aproximo, vou dar um abraço de agradecimento, porque ele me traz alguma coisa, me traz respostas assim. Mas acho que isso não acontece como relação à minha pessoa, porque as pessoas sabem que daí o que elas gostam, o que elas apreciam, com o que elas desenvolvem empatia, não é com a pessoa do Jorge. Sim, e não é com a pessoa do Grego, é com aqueles fragmentos que a gente verbaliza aqui nessa conversa. Então, a empatia é com o verbo,
não é? Nós recebemos o abraço por quê? Porque como não tem como abraçar o verbo, né? A então, tabelinha aqui. Aí então vai e abraça a caixa de som, né? Não, foi então muito legal, basicamente muito legal. isso. Fiz o registro e faço questão que isso fique registrado e que isso possa se repetir, não comigo apenas e com o Jorge, mas entre todo mundo, né? Porque é para isso que a gente trabalha. Isso aí, de verdade, com essa sinceridade, com esse carinho. Que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E ali acho que estava todo mundo desarmado, todo mundo feliz, né? E uma coisa muito interessante, tem dois aspectos interessantes que eu gostaria de comentar. E tem a ver com o assunto já de hoje, né? Mas seguindo essa linha que você está, que assim, poucas vezes eu vi, nessas tantas décadas que eu faço parte da instituição, aquilo, né? Com aquela intensidade, sabe? Então uma coisa completamente diferente, sabe? E isso é muito importante porque são coisas que uma vez experienciada não tem retorno. Não tem. Não, porque veja que, e eu falei para você, na minha impressão, daí eu vendo você no dia que você chegou e eu vi você no dia que, na véspera de vir embora, é outra pessoa. Por quê? Porque aquilo que te foi dado e aquilo que você deu, e eu acho que você tem coisa, porque todos nós temos coisas para repartir, não é? Então aquilo faz com que todos os envolvidos se colocassem em outro patamar de seres humanos. Então não são os mesmos seres humanos que foram para lá porque receberam doses gigantescas de fraternidade ou de uma coisa inominável, né, e que transforma profundamente a pessoa. Isso é o primeiro aspecto. Outro aspecto que é muito interessante, eu gostaria de ressaltar, então tem esse movimento que é permitir que o discípulo faça o curso de preparação e os graus de iniciação pela internet, né? Isso já era uma aspiração muito antiga do próprio professor Henrique, quando tinha o curso por correspondência, né? E agora então essa propagação hoje, que nós estamos qual mês? Março de 2019. Então a gente está hoje em 380 cidades no Brasil e no mundo, 16 países mais o Brasil. Então, quando a pessoa vem seguir o caminho da iniciação perto de uma unidade institucional física, então há aquele congressamento, aquela convivência diária ou semanal, você vai ali assistir uma aula, discute, participa de uma atividade, entoa um mantra, as coisas assim e tal. Mas o ser humano que está em um local distante sozinho, daí esse contato, esse liame, né, ele tem que ser muito mais vigoroso, porque ele está assim, abrindo uma estrada, ele está abrindo uma via em uma floresta virgem ainda, né? E aí, então ele se cria com um poder e uma vontade e um entusiasmo diferente do que aquela pessoa que frequenta todos os dias. Por quê? Porque ele tem que sobreviver sozinho, e ele tem que manter a chama acesa sozinho, e ele tem que andar sozinho. Aí quando então esses seres que estão espalhados no mundo todo, eles se encontram em determinado lugar, todo esse poder criado durante o período, durante o ano, ele converge para ali, e o resultado é o que você experienciou. Então assim, realmente assim, como discípulo, né, é uma felicidade poder fazer parte, né, participar de uma coisa assim tão excelsa, tão diferente quanto foi uma coisa como que agora é bom ressaltar também, né, eu fui desarmado, tem isso é muito importante, então eu fui sem expectativa, sem olhar crítico, então em resumo, eu me permitia isso. Sim, mas podia não ter acontecido, não podia não ter recebido nada disso. Mas se você tivesse com o espírito armado, né, ou exercendo a crítica, que faz parte do processo deles, claro, que não seja destrutiva, né? O próprio professor diz isso. O primeiro abraço te faria baixar a arma. Ah, sem dúvida. O segundo te faria largar o escudo. O terceiro te faria largar a arma. E o quarto abraço, pelo fato de você ter ido armado, te colocaria no chão chorando. Ah, com certeza. Como você foi desarmado, você permaneceu de pé sorrindo. Com certeza. Sabe? Essa que é a diferença da hora certa de usar a espada ou não. E a gente tem que usar,
né, mas a favor da lei só quando é necessário e somente pelo tempo assim, estritamente necessário para cumprir nosso papel. Então, mais uma vez, muito obrigado eu tinha que fazer esse registro e com o Jorge aqui dando oportunidade para ele também falar a respeito, foi maravilhoso e olha, isso dá uma esperança de que a coisa melhore, né? A coisa melhore em todos os níveis para nós aí, para o mundo todo, né? Porque onde existem sementes, né? Tem germinação, de repente isso aí pode... Não, o mundo ele tem jeito, o Brasil tem jeito, nós vamos dar jeito em tudo, nós vamos viver num mundo ainda digno para seres humanos, a lei vai se restabelecer, a humanidade vai viver a época áurea que tem direito, tudo vai ficar certinho. É isso aí. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Gostaram da introdução? Beleza. Jorge, vamos falar sobre apego. É interessante o apego, né? Como eu já fui apegado, a gente pode... cada um que agora nós estamos mexendo no assunto, cada um deve estar pensando em si, né? Será que eu sou apegado? Será que eu sou desapegado? Mas como é gostoso quando você sabe o que é o apego, sabe o quanto você está apegado a alguma coisa, a alguém, a sei lá o quê, e o prazer que isso dá quando você faz isso naturalmente, o desapego, né? Então vamos falar primeiro do apego, Jorge. Existe etimologia para o apego ou não? Existe? Opa, vamos lá. Eu gosto muito de etimologia. Falar sobre os assuntos, geralmente a gente sempre dá uma pequena partezinha da questão da etimologia. E sabe por que é importante? Porque assim, não existe nada que tenha corpo físico no universo, independente da densidade desse corpo físico, que não tenha nome, né? Então tudo tem nome. O que pode acontecer é a gente desconhecer o nome. Perfeito. E a contrapartida é todo nome, cada palavra, ela corresponde a algum ente físico, independente da densidade do ente físico. Você fala pedra, você fala Atman, você fala sol oculto, você fala raja, sabe? Ou você fala uma palavra em um idioma, vamos supor que existisse, né? Ou que a gente soubesse o idioma Gartino, daí a gente falaria uma palavra, né? Ou vou escrever e depois pronunciar no idioma Gina, essas coisas assim, né? Sempre eu estou me referindo a um sistema de forças, né? Então, quando a gente vai falar, vamos falar apego ou desapego, né? Quando a gente vai comentar a questão da etimologia, nós estamos dando uma pequena visão, um pequeno vislumbre do que existe na alma daquela palavra. Sim. É a alma daquela força, como é que ela se comporta, o que a engendrou, o que realmente ela tem sua origem e que daí hoje é incompreendido ou foi adulterado ou o que seja, ou se perdeu, né, o sentido verdadeiro das coisas, né? Aí por isso daí então a etimologia é uma chave profunda para a compreensão da alma, do visível e da manifestação desse visível desse invisível no visível, tá? Beleza. O apegar e o desapegar, que é só a negação, né? Vem do pegar, o pegar é o picare, né? Em latim. E a raiz, daí tem uma coisa muito interessante, a raiz do picare vem de pix, né? E esse pix, ele se referia a uma substância pegajosa, e grudenta e poderosa, né? Essa mesma raiz pix é que dá, por exemplo, pituitária, né? Que daí tem a raiz da pituitária por conta daquilo que ela segrega no organismo, né? Sim. Então ela dá a função da própria glândula. E aí então o picare, o pegar, né, ele ainda hoje é usado assim, tem uma expressão assim, que fala assim, vou dar um pega, a rapaziada assim, os novos usam, né, essa expressão, né, de dar um pega em alguém, né, o pega
E daí não pega do pegar fisicamente, né? E aqui daí é que eles não sabem o que estão falando, né? Mas o pega nesse caso é fazer um contato com uma substância aderente ou viscosa, e essa substância aderente ou viscosa é o astral. Então, quando você vai fazer um pega, ou acontece você encontrar alguém e ter uma troca de substância assim temporária durante a balada, qualquer coisa que seja, o pega aconteceu astralmente. Então houve uma troca de substância viscosa densa entre as duas partes, e aí acontece a ligação entre os dois, independente de... Entendi. Então aquele que daí ou aquela que daí vai e faz pega toda semana, no final do mês ela e mais todos os pegas que aconteceram durante a semana, né? E aí isso aqui vai tornando mais denso a parte de baixo do astral e complica daí a ação da razão, etc, mas não é o objetivo. Né? Porque você falou que o que a gente proferiu tem vida, né? Saiu da boca já tem vida, né? Tanto é que a matéria que forma o órgão da voz é a mesma matéria que forma o órgão que gera fisicamente, né? Então quando o bebê está sendo produzido, né, as inteligências que vão dar, né, a criação física Kundalini Shakti, ou a criação verbal Kriya Shakti, é a mesma matéria, a mesma inteligência, só que um cria no físico e outro cria no verbo. Sim. Né? O verbo é muito mais poderoso porque é uma potência de criação cósmica, né? E quando você engendra, você pronuncia a palavra, então você está trazendo aquilo, né, do invisível para a matéria, para o visível em forma de som. Você pega o tato que te rodeia, né, e aí vai usar uma impressão para dar vida a, e essa vida a é aquela frequência que eu, ao ouvir, traduzo como. Porque quando você fala assim para mim, Agartha, você fala, aí o que aconteceu? Isso toma forma através de você, isso daí o tato é colocado em vibração e eu vou traduzir. Mas como é que eu sei que a palavra que você falou é essa, se entre eu e você existe um espaço não sólido, né? Na verdade o não sólido entre aspas, mas na verdade é um espaço sólido em termos de tato, né? E aí a impressão que você causa nessa matéria não visível, eu vou receber, reconstruir, né? E aí em mim tem a mesma força que você proferiu. Então a criação verbal ela é mais complexa do que a própria criação física. Então o pegar, né, o do picar e do pix é isso, é você se ligar a alguma coisa, né, com uma substância, né, pegajosa que estabeleça um liame, né? Essa é a razão do apego. Se você for procurar hoje apego no oráculo do século XXI, que é o Google, né, então tem zilhões, né, de coisas sobre, né? E o apego e o desapego, então todas as religiões falam em apego, todas as religiões falam em desapego, todas as linhas, né, filosóficas falam em desapego. Então são vários caminhos para o desapego. O apego é visto como o grande vilão da existência, então você não pode ter apego. Quem quiser saber dessas facetas, vai lá no Google e se vira e lê, né? Então o que a gente vai tentar fazer aqui é conversar sobre aspectos não disponíveis sobre o apego. Então vamos tentar, né, mostrar o que é o apego ou o desapego e como é que é a mecânica para que ele aconteça. Tipo assim, eu não quero aprender a dirigir o automóvel, eu quero saber o que acontece quando a gasolina explode e como isso vai se transformar em energia. A parte mecânica do carro não me interessa, me interessa a energia, eu quero saber a inteligência que existe naquela fragmentação para daí gerar. Então é isso que a gente sempre tenta fazer, né? É conversar aquilo que não está disponível a um clique,
Vamos lá. Porque iniciação de teclado, daí isso não leva ninguém para lugar nenhum. Iniciação de teclado, gostei. Isso não leva ninguém para lugar, não leva ninguém para lugar nenhum, né? Você pode usar como um meio, né? Mas o que está ali colocado, porque são tantas vertentes, tantas construções astrais de cada um, que se você vai por ali, você fica assim, você se perde em tantos atalhos. Quando você percebe que o atalho é atalho, a tua vida já acabou, né? Então assim, é um meio muito rápido para desperdiçar a vida, né? E a vida não pode ser desperdiçada. Então isso é o apego, você se ligar, né, a uma substância pastosa, né? E o que acontece, que primeiro quer criar uma imagem para a gente compreender por que é tão difícil, por que é tão fácil o apego e por que é tão difícil o desapego, né? Bom, primeiro que não, isso eu já falo. Primeiro fazer essa imagem. Então, você sabe que assim, todas as civilizações, elas tentam se estabelecer ao longo de rios, né? Isso. O Tigre, sim, o Eufrates, tudo. O Nilo, o Volga, o Danúbio, o Amazonas, todo ao longo tudo do rio, todos porque é ali que vai fluir a vitalidade, não é? E aí então dali você retira o necessário, aquela vitalidade te alimenta o solo e vai gerar frutos, essa coisa assim. Então sempre você fica no entorno, e as pessoas ficam no entorno e vão se aglomerando e formam comunidades, formam cidades, né? Então todas elas estão no entorno. E é uma coisa muito interessante, porque no astral, no mundo astral, né, que o mundo astral é dividido em 49 planos, no mundo astral funciona exatamente assim. E na alma de cada um funciona assim também. Então, onde eu tenho grandes fluxos de vitalidade, e pode ser vitalidade inata ou de lei, ou vitalidade superficial ou criada pela própria humanidade, então as pessoas se aglomeram no entorno, né? E aí assim que se criam, se constroem os mitos, né? Os falsos mitos, essas coisas assim no astral, a mecânica é exatamente a mesma. Mas não importa a gente conversar hoje sobre isso, vamos usar essa mesma imagem daí para a alma de cada um. Na alma de cada um, o processo é exatamente o mesmo. Onde tiver um fluxo regular de vitalidade, no entorno, um grande conglomerado de seres vai habitar. É como se assim, e aí esse conglomerado, eles se aglutinam por similaridade, por similitude, né? Similibus congregantur. Então o semelhante atrai semelhante. Exatamente. Só que daí tanto o amor quanto o ódio, tanto a empatia quanto a antipatia, eles têm que estar aglutinados com os seus semelhantes, e eles têm que viver perto de um rio astral na alma de cada um. O que é esse rio astral na alma de cada um? O que são esses vieses, né? No corpo humano seria equivalente ao nadi, né? Então, o que são esses nadis no astral? Assim, quais são esses caminhos que daí nas margens se aglutinam a esses seres? Nadis são chakras, né? Não, nadis são os caminhos. São caminhos? Tá. O nadi é assim, então o chakra é como se... O chakra é como se fosse uma usina geradora de energia, e o nadi é a linha de transmissão. Isso, tá. Só para esclarecer, né? Isso mesmo. Porque aí existe nadi. Considera assim, muitos consideram a mesma coisa, que a tradução uma coisa de outra. Não, inclusive a gente quando pensa nadi, pensa só assim, o nadi é aquilo através do qual vai fluir a energia. Se vai fluir a energia, então isso é sangue. Então o nadi é o sistema circulatório. Perfeito. Vírgula, mas não só isso. Nadi também é todo o sistema nervoso, né? Tanto central quanto simpático e parasimpático. E aonde tem um vaso sanguíneo, obrigatoriamente a contraparte dele é alguém do sistema nervoso. Os dois são nadis, né? E aí o sistema circulatório é o negativo, o sistema nervoso é positivo, e onde tem um positivo e negativo, no meio tem um neutro, que é o Sushumna, né? Sim, já falamos a respeito, sim. E ele existe, né, esse princípio tanto na coluna, quanto no sistema circulatório e sistema nervoso. Foi bom fazer esse esclarecimento quanto tá bom.
Então, esses exemplos estão perfeitos, né? Então, é como se fosse então um nadis no astral, onde é que vai fluir uma vitalidade, onde está escavado para a água passar, né? E no entorno fica. Mas aí fica a questão, como é que daí que foi criado aquele caminho de vitalidade para que aqueles símiles se agrupassem na sua margem? Como é que eu crio na minha alma um caminho para que um conglomerado de bens ou um conglomerado de maus, ou de bons e de maus, né, se aglutine? Como é que isso acontece, né? E aí é que está a origem do apego, né, e a origem e a dor do desapego. Porque a gente fala assim, o apego é ruim, mas só que daí fraternidade é apego, paixão é apego. Exato, você tocou na questão. Amor é apego. Amor maternal é apego. Amor fraternal é apego. Também. Amor universal é apego. Então, e isso é importante para a gente ver que o apego não é só aquela bruxa que tem que ser caçada pela Inquisição. Não é isso. É algo a ser compreendido. Da mesma forma, o desapego é algo a ser compreendido. E por isso vamos tentar comentar sobre a mecânica deles. Assim, ó. Antes tem uma coisa que é interessante a gente falar, que é assim, então, está falando de a gente compreender o processo, né, das coisas. Então, o ser humano está doente, um determinado ser humano, né, colecionou desconhecimentos ao longo da vida, perdeu a inteligência em algum órgão, está no que se conceitua como doença, que seria um estado de não saúde, e ele está arrumando para a morte, e a morte ela vai acontecer quando houver uma parada cardíaca, um colapso do sistema nervoso. Como é que o coração para se o problema que a pessoa tem está lá no outro lugar? Né? É que daí, tem a ver com essa questão dos nadis, é que daí o sistema glandular, que ele é a expressão física daí dos chakras e dos nadis, né, e da rede vital, que por si é a expressão, né, do astral, que por si é a expressão do mental, que por si é o reflexo do que a gente considera como vida. E o sistema glandular, ele manda um comando e manda uma substância através do sangue, avisando que é para o coração parar. Né? Então quem comanda, quem avisa que é hora de morrer é o sistema glandular, independente de qual seja a doença. E ele vai ter que seguir um caminho. Então o caminho que leva à vida também leva à morte. Porque eu citei isso? Porque o mesmo caminho que deve fazer com que eu construa o desapego, o apego, que ali existe um entorno, que é o sentimento de fraternidade, esse mesmo caminho também pode conduzir e aglutinar grandes paixões, grandes dores. Né? E aí quanto mais profundo é o caminho, eu já vou explicar como é que ele é construído, né? Maior é a dificuldade, porque assim, quanto maior é o conglomerado em volta do rio, maior é o trauma o dia que o rio secar. E se alguém quiser fazer uma barreira para fechar o rio, todo esse povo vai se levantar em guerra contra aquele que quer obstruir o rio. Astralmente, na alma de cada um, em termos de comportamento, é exatamente assim que acontece. Você não vai perder o fio da meada, mas é importante isso aqui. Muitas pessoas se mantêm vivas, inclusive as que estão terminais ou doentes, por causa do apego à vida. Perfeitamente. Conseguem prolongar a vida por apego à vida. Então, gostaria que você explicasse esse processo, o que acontece, como é que você pode adiar a sua passagem para o lado de lá, vamos dizer, mesmo que seja pouco, mas através do seu apego. E da mesma forma tem pessoas que têm a capacidade de desapegar, como grandes mestres, esses... Sim, muitos, né? Então, como é que é esse mecanismo? Como é que é esse mecanismo aqui? Que força é essa? O meu avô, o pai da minha mãe, aí ele acordou, tomou café com a família, né? E aí sentou, reuniu todo mundo, conversou com todo mundo agradavelmente, amigavelmente, fraternamente, o avô Florenal Canfield.
E aí pediu licença, daí foi lá, tomou banho, botou terno, se arrumou, veio, deu um abraço, um beijo em cada filho, né, na minha avó, daí foi na cama, né, e deitou e botou as mãos aqui assim e morreu. Então, como é que se explica isso aí? Que força é essa? Que elemento é esse que consegue fazer coisas assim? Esse é um dos itens que a gente ia conversar e assim, o apego à vida é o mais complexo dos apegos e o mais indesejável dos apegos. Porque daí quando acontece esse fenômeno, então, por exemplo, assim, daí houve o comando para que a morte aconteça. Aí avisa que é para o coração parar, deve ser mantido artificialmente. Ou o sistema nervoso está funcionando, só o coração que não recebeu o comando para parar, né? E aí, nesse processo, aí a estrutura vital, a inteligência vital, ela já praticamente desocupou o corpo físico, né? E ela está à espera de uma autorização para se desocupar o próprio vital, desocupar o astral para que a vida prossiga. E essa intensidade do que foi construído no astral, ela é de tal forma profunda que ela interrompe o próprio processo de seguir com a evolução, que é o que a gente chama de morte. Então, de todos os apegos, o mais indesejável, o mais nocivo, o mais difícil de lidar. Né? E aí por isso de conversar sobre esse assunto e se iniciar, né? É aquela certeza de uma sequência sem dor, né? De uma sequência tranquila, né? No desenrolar da vida de cada um, mesmo depois que a gente larga o corpo. Okay. Mas eu já vou explicar. E sabe que assim, e dependendo da tônica da pessoa, esse desapego, esse nó, né? Ele pode estar ou no coração, ou na cabeça, ou no plexo solar, né? Na região do abdômen, dependendo do tipo de densidade que a pessoa construiu, né? E também isso que designa e define por qual ponto que daí a alma vai, assim, qual lugar que eu vou dar tchau, né? Assim, alegremente, tranquilo, eu vejo vocês na próxima, tá? Vamos lá. Então, a formação, a profundidade desses caminhos e o conglomerado que fica no entorno, na alma de cada um, é que vai dar o volume da revolta, o volume da confusão, né, caso eu cogite de cortar, né, aquela água que alimenta aquele povo todo. Né? Como assim? Você tem um rio que passa lá na outra cidade e passa aqui também onde a gente vive. Né? A outra cidade fala assim, não, nós vamos fazer uma represa porque a gente quer se precaver para que não acabe. Ótimo, tudo bem, só que é o seguinte, vai secar o rio para baixo. O que vai acontecer? Guerra entre cidades. Todas as guerras foram, uma parte delas foram por água, até que inventaram as guerras por religiões, né? E até porque as guerras por religiões foram inventadas porque eles acham que um Deus é mais desapegado do que outro. Sem dúvida. A riqueza ela é só um subterfúgio para justificar a guerra pela sobrevivência. Agora a mecânica de como funciona, como é que se constrói esses conglomerados na alma de cada um, que é o que criam o apego, né, e tornam tão difícil o desapego. A razão do caos que a gente vive hoje no mundo da matéria é a avidya, é a ignorância, né? A gente conversou um dia aqui sobre, quando conversamos sobre mente, a gente citou mente e consciência, as várias funções da mente, né? E é muito interessante porque o apego e o desapego, eles são duas funções da mente. Uma é retenção e outra é repulsão. Né? A função do apego é a chamada retenção. E como é que funciona a retenção? Funciona assim: eu não tenho apego, não vou dizer nenhum apego, não é? Eu vou partir do princípio que a pessoa não tenha nenhum apego. E antes, uma coisa que é importante, que é interessante, que assim, essa questão do eliminar todo o apego ou chegar no mais profundo desapego,
ela é de tal forma complexa, né? E faz parte de tal maneira da evolução, que o caminho para se chegar ao total desapego com sucesso, né? Ele chama-se, sabe que Bhumi é o nome da Terra, né? O nome reservado, o nome esotérico da Terra, né? E então o caminho chama-se Sapta Bhumi. Então, e veja como é muito interessante, o apego, ele vai desde a minha dificuldade de colocar fora o meu sapato usado, né? Até o apego que a própria mônada está tendo na sua entrada na matéria. Então, Sapta Bhumi é o caminho através de sete terras, 7 planetas, 7 densidades, que a própria mônada, que a Atman vai ter que percorrer para se desapegar, para compreender e se desapegar de toda a matéria densa. Para você, então, o caminho vai desde dar para alguém ou colocar fora o meu sapato que eu não uso mais, né, até você passar pelo Sapta Bhumi. Esse é o caminho para se chegar ao que seria o desapego. Desapego total, né? Desapego total, aí não existe mais nem a própria existência. Então, a retenção, ela vai acontecer assim: eu não tenho nenhum apego. Daí eu vou e experimento determinado dia um determinado sabor, uma determinada fruta qualquer, né? Por exemplo, né? Fazer um exemplo assim bem simples, né? E daí experienciar aquela fruta, quer dizer, a essência, a inteligência que tem naquela matéria, quando eu vou desmanchar essa matéria, então causa em mim uma sensação muito boa, né? Assim, o gosto, o bem-estar depois, a energia que aquilo me provocou, né? E aí, quando então eu vou consumir essa fruta pela primeira vez, eu ensinei para a minha matéria mental, eu ensinei para a minha matéria astral, né, o que é essa sensação. E essa sensação, ela não sei, ácida, é doce, é agradável, é adstringente, é um frescor, né? Então eu ensinei uma porção de coisas. Cada coisa que eu vou ensinar para a minha mente, porque eu comi pela primeira vez aquilo, obrigatoriamente o que é? É alguma coisa que eu criei. Por quê? Porque para eu ensinar, eu tenho que reter. Para eu reter, eu tenho que moldar. Para eu moldar, eu tenho que dar vida a alguém, à matéria. Então, parte da minha alma, que até então ela era uma mistura de chuchu com isopor, que assim, não tem gosto nenhum, nem serve para nada, estava ali pronto, esperando ser moldado. Agora ela tem que nome? Ácido, doce, adstringente, leve, frescura, né? Então, aquele rio que antes não tinha nenhum habitante do lado, aquela planície, agora tem um pequeno riachozinho, né? E no entorno tem esses 5, 6 habitantes, que foi o que eu acabei de criar. E cada habitante que está ali, ele tem em si a memória da sua origem, da sua gênese, né? Qual é a gênese? É aquela fruta vermelha que eu experimentei, que tem um nome. Só que quem está em mim não sabe o nome dessa fruta. O nome dessa coisa que eu experienciei, daí está guardado onde ficam guardados os nomes das coisas, que seria na matéria mental, na mente concreta, né? Quando esses assim, né, eles falam assim, esses 5, 6 que estão em volta daquele riachozinho, mas não seria assim bom a gente se alimentar novamente, né? Que alimentação? O ácido precisa de ácido, o frescor precisa de frescura, o doce precisa de doçura. Aí em conjunto sobe uma impressão, né? Sobe um comando, né, dessa parte ainda incipiente do astral, né, para a mente concreta, para criar uma razão para que eu sinta vontade de. E é aquilo assim, puxa, mas eu estou com vontade de comer de novo aquela fruta vermelha, né? Daí, tem na geladeira? Tem, então vou lá pegar e vou comer. Eu vou comer, opa, só que daí é tão bom, né, que ao invés de comer uma, eu como 2 ou 3, ou como a tigela inteira, né? Aí aqueles 6 que estavam ali do lado daquele riacho,
eles já estão mais fortalecidos e esse regato vital, esse riozinho que os alimenta, já não é mais um liame, já é um riozinho, não é? Como é um rio onde flui mais vitalidade e aquilo me deu mais felicidade, né, em experienciar, eu tendo a fazer com que o meu desejo se repita com mais frequência. Só que deve assim, puxa, mas agora não tem nada na geladeira, então quem sabe a gente vai no supermercado. Daí a mente concreta fala assim, não, aí também não, porque pô, tem o trânsito, está chovendo, tem fila no mercado, eu não vou, fica para outro dia, tudo bem, né? Só que daí se cria um artifício, né? E aí, junto com aquela pequena retenção Tem muito a ver com o desejo também, né? Esse é o desejo. Essa é a mecânica do desejo, né? O desejo é o artifício para alimentar a retenção. Perfeito. Porque o que você mantém, né? Assim, você tem desejo de comer a fruta vermelha. Só que o desejo em si é só o comando daqueles seres que vivem de comer fruta vermelha que em você existe. Sim. Né? Aí esse comando que eles vão dar, esse é o desejo. Então aí eu estou mais fortalecido, a memória é maior, né? Tá, hoje você não vai, mas amanhã você vai no mercado. Né? Daí, puxa, estou com vontade de comer fruta vermelha, poxa, mas não tem, mas hoje eu estou tão aborrecido com tudo e a única coisa que me dá felicidade é comer essa fruta vermelha, então eu vou lá buscar, né? Aí eu vou buscar, né? Aí vou no mercado e compro já não mais um, vários, né? E trago, e começa a criar um processo, né, onde aquilo me traz felicidade. Chega um ponto em que daí, quando eu busco felicidade por uma outra coisa, ou quando eu me revolto por uma outra coisa, ou quando eu estou triste por uma outra coisa, eu busco uma compensação que é felicidade. Puxa, mas o que me dá felicidade hoje se o grego brigou comigo? Né? Fruta vermelha. Daí, puxa, mas não tem em casa, não tem no mercado, só tem lá no... Eu vou. Então você começa a cada vez flexibilizar. Vai se apegando, né? Vai se apegando. Perfeitamente, perfeitamente. Aí comi muita fruta vermelha, né? E aí no meu entorno ali daquele rio, já é um rio caudaloso, já tem uma comunidade que, porque assim, todos os prazeres que eu possa ter, né, entrelaçados entre si, que são as felicidades, eles moram no entorno do rio onde tem o nome fruta vermelha, né? Aí eu vou no médico, né? E aí o médico é o grego e fala assim, fizemos um exame de sangue e o senhor está com excesso de açúcar no sangue. O senhor come muito açúcar? Não. Mas o senhor não come fruta? Veja como é interessante. Quando você me disse que eu estou com excesso, acendeu o alarme já nesse entorno, nessa retenção, né? E aí, quando você vem com a segunda pergunta e a minha resposta vai expor e eu sei que você vai mandar eu parar, aí ali já vem a mentira. Isso aí, bem isso. Aí você come fruta vermelha? Olha, raramente, nem gosto muito. Né? E o pessoal ali empolvorosa, vê a mecânica, é que daí a mecânica de proteção daquilo que está retido, né, é que induz a mentira, induz a não verdade. Mas você tem que comer, isso aqui só pode ser de fruta vermelha. Então é o seguinte, se você comer fruta vermelha mais uma vez, você vai morrer, né? Aí o que acontece? Mesmo aqueles vivendo da fruta vermelha, né, a ameaça para todo o resto do país, e não só para aquela cidade, de tacar fogo no circo, né? Aí então os outros se revoltam contra aquele, né? E aí vem a questão da força de vontade. Não, mas eu tenho que parar porque isso me faz mal, né? Parei hoje. E o pessoal ali empolvorosa, né? E aquele rio não querendo secar, né? E aquela área do astral convulsionado, e todo mundo gritando de fome, de dor e tal, porque eu tô rumando para o desapego, né? E tem uma coisa muito interessante que assim, então a palavra sânscrita que
dá nome ao apego é Raga, R-A-G-A, e a que dá nome ao desapego é Dvecha, é D-V-E-C-H-A, e a raiz de ambas, né, são dois termos de sânscrito que se chama Dukkha, né, Dukkha e Rukkha, e os dois têm uma raiz, né, no proto-indo-europeu, que é Kan, e Kan é cavar. Então, para a mente, retenção é tudo aquilo que traz prazer e que eu consigo sem muito esforço, sabe? Então é aquilo que é como se fosse assim, um solo macio, onde eu cavo facilmente e semeio alguma coisa. Isso é felicidade, isso é prazer, né? A essência da retenção é o prazer e a felicidade. E o contrário, né, a dificuldade ou a expulsão é aquilo que me dá trabalho. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa que vai me dar trabalho, né, aquilo me causa então repulsão. O desapego dá trabalho, porque ele causa repulsão, porque eu tenho que desencavar aquilo que eu mesmo plantei. Eu tenho que desfazer aquele enlace, aquele entrave, aquela cidade de retenção que eu construí. Eu tenho que fazer com que todos eles deixem de existir. Né? É como se eu estivesse cortando uma parte de mim mesmo, por isso é tão difícil. Aí, se você fumar amanhã, se você continuar fumando, sinto muito, mas você vai morrer. Todo organismo se levanta em polvorosa, nós queremos viver, né? Eles levantam os cartazes. Só que é o seguinte, quão forte está aquela retenção? Quantos prazeres, quantos lazeres estão ligados naquela cidade? E aquela cidade, ela foi criada com tal intensidade e flui tanta vitalidade que todas as vezes que eu estou triste eu fumo, todas as vezes que eu estou contente eu fumo, todas as vezes que eu quero brigar eu fumo, todas as vezes que eu não tenho nada para fazer eu fumo, e quando está tudo bem eu fumo por lazer, ou bebo, ou brigo. Quer dizer assim, todos os lazeres, todos os desejos, todos os apegos que eu tenha são construídos dessa maneira. Ele começa com a mulher encontrou o homem, né? Daí conversou, né? E aí há aquela empatia na conversa. Por enquanto, uma simples empatia, não existe retenção de ambas partes, né? Aí, se por acaso, inadvertidamente ou intencionalmente existir um toque físico, né? Chega e toca na mão, no braço, o que seja, nesse momento há um contato, há uma troca de feromônio, e o feromônio, inteligência orgânica do um, já não vê o outro como inimigo. Então há um início já de processamento químico. Daí essa empatia passa, né, para uma empatia maior, essa empatia maior vai passar para uma atração, essa atração daí vai virar uma atração maior ainda, essa atração maior ainda vai levar a um encontro físico, uma mistura entre os dois, né, que seria lá o picare, né? E aí isso vai levar a uma paixão. Quando cria-se a paixão, isso é um apego, né? Todas as aspirações que existam na alma do apaixonado, elas estão direcionadas para aquela cidadela onde foi encravado o nome, onde está a imagem, ou as memórias, ou os prazeres, né, que ele sente com aquela criatura, com o outro, com a outra, né? E aí então, todo o ser, todo o astral, toda a alma, todas as camadas da alma passam a viver em função daquela cidadela. Aí quando você diz assim, não, eu estou apaixonado, né? É porque daí então a luz amarela está ligadíssima em todo. Quando acontece alguma coisa e aquela paixão não é correspondida, ou há uma decepção, ou há uma traição, ou há qualquer coisa, toda estrutura astral se rompe. E quando a estrutura astral se rompe, né, baseada no apego, fisicamente existe a morte de vários seres na alma de cada um. E por isso que daí o desapego dói, por isso que daí a paixão não correspondida dói, por isso que a frustração dói, por isso que a revolta dói. Dói por quê? Porque primeiro são seres não alimentados que, em não sendo alimentados, sofrem com a fome do rio ter secado, né? E segundo que daí isso leva-os à extinção. E a extinção significa interromper todos esses liames criados no astral. São nadis que passam a ser inoperantes, fisicamente representador.
Muito bem, você trouxe, você veio, o tempo correu muito aqui, né? Mas eu queria encerrar com uma pergunta que casa direitinho com o que você acabou de falar, é o momento oportuno. Apego na iniciação. É uma etapa. Como é uma etapa? Como vencer isso aqui? Porque é exatamente tudo que você descreveu pode ser colocado na... Veja que quando você diz apego, né? Então você tem ali desde a amizade até a empatia que você tem por um sapato antigo, sim, até as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, o apego paternal, maternal, filial, tá tudo ali. Sim. Tá certo? A admiração que você tem pelo mestre ao qual você segue, o conhecimento, sim. Tudo tá ali. No desapego, na repulsão, existem todos os antagônicos, todos os contrários, então todos os tipos de ódio, antipatia, todos eles são repulsões que também existem fisicamente. Como ser neutro nesse caminho da iniciação? Mas isso que eu falei agora há pouquinho, que o trabalho de ser neutro, né, integralmente, né, ele leva 7 experiências em camadas distintas, né, de matéria. É o Saptabhumi. Difícil pra caramba, então. Não é difícil, é o nosso trabalho. Só que daí assim, hoje o que a gente tem que fazer? Se você conseguir fazer com que se restabeleça a ordem no astral, fazer com que haja lei no astral, fazer com que existe o apego, assim, nós trabalhamos pela fraternidade para o mundo, pela paz no mundo. Sim. Isso é um apego, isso é um desejo. Qual é o meu desejo? Eu não tenho assim, eu não gosto de fruta, não gosto de nada, não tenho apego por praticamente nada, pela vida menos ainda, né? Não ligo a mínima, mas eu tenho um desejo. Qual é o desejo? Para que eu dedico a minha vida? Para que todos dedicam sua vida na iniciação? Para fazer com que o mundo experiencie a paz. Você trabalha para o outro. Trabalhar para o outro é um desapego, não é repulsão. E aí é uma desconstrução de retenção. Só que quando você trabalha pelo outro, significa que em si tem um apego, tem um desejo. Que desejo? O desejo que o outro seja feliz. Sim. O desejo que o outro seja fraterno. Então, chegar nesse ponto de equilíbrio em que você consiga conviver com apegos e desapegos é o resultado da própria iniciação, né? A questão e a chave para isso é uma única, é só você não ser refém daqueles os quais você deveria coordenar. Repete. É só você não ser refém daqueles os quais você deveria coordenar. Então, se você é senhor, né, daqueles que existem em você, você os engendrou, você os alimenta, você dá densidade a eles, como que você vai deixar que eles é que conduzam a vida? Quando você deixa que uma cidadela, que é o apego ao um determinado... E veja que quando você tem o apego vira o hábito vira o vício o mal do caráter, o caráter altera o destino. Isso. Né? E então... E até é muito interessante porque caráter, né? O caráter é entalhe, é você pegar uma ferramenta de entalhar e entalhar alguma coisa onde alguma outra coisa vai fluir. Então esse regato vital, o caráter de cada um na alma, né? A alma de cada um e a interação dela com o caráter é assim, o que você entalhou, quais rios você criou para que ali fluam as linhas de comando. Né? Então o caráter ele designa qual é a estrutura de comando na tua alma, até onde ela vai, assim, o que realmente acontece, até onde ela manda. Se existem partes obscuras na tua alma, né, onde o caráter não funciona, né, onde o teu comando não chega, ali é terra de ninguém, caso da mãe Joana, é onde quem pode mais chora menos. O que acontece? Se em algum lugar da alma de qualquer pessoa não houver a emoção superior, não houver ação da razoabilidade, não houver ação da intuição, a força vai imperar. E não existe força maior do que a força elemental. Que força elemental? Instinto. Então, ou você tem um caráter pré-definido para fazer fluir ali a ética, o bem, o bom, o belo,
né? Ou você esquece porque quem manda na tua alma são os instintos. E os instintos, eles são bons ou são ruins? Não são nenhum nem outro. Eles querem só o quê? Sobreviver. Se você deixar a tua alma, né, a cargo dos instintos, o que acontece? A cidadela onde tiver retenção mais forte é que vai imperar. Então você deixa a critério das cidadelas dos desejos dos vícios, né? O vício do cigarro, o vício da bebida, e aí chega um ponto em que daí aquele império elemental, né, aquela retenção, aquele apego está tão forte e se sobrepõe de tal maneira que ele manda em todo o resto do organismo e você faz o quê? Você perde a vida e você se transforma em um alcoólico, ou um consumidor de droga, ou um malvado profissional, ou um assassino, ou um ladrão, ou um lesa-pátria, um lesa-evolução, um lesa-humanidade, e vai indo. E o que acontece de ruim? Esses conglomerados em cada um, similibus congregantur, se conectam com os conglomerados nos outros, e os malvados se atraem e viram as hordas, as hostes de malvados, que daí não prejudicam mais só você, mas prejudicam todo o país, prejudicam toda a humanidade. E o âmago disso é o quê? É o simples e pequeno caminho, né, que foi criado com a primeira retenção na alma de cada um, que definiu onde é que flui a vitalidade. Enquanto você não entrar nessa área escura da alma, né, enquanto você não reconhecer que há coisa para ser resolvida, né? Tem coisa para ser melhorada em cada um. Então você tem que pegar e descer no navio, lá no, como é que chama embaixo no navio? Porão. No porão do navio. Então, enquanto você não descer no porão para ver que tipo de fera você está carregando, você não sabe como tratá-las, né? Eu falo assim, mas as feras estão no porão, não me incomodam. Incomodam sim, sabe por quê? Porque se todas elas forem para o mesmo lado no navio, o navio tomba. Então elas se matam e matam você também. Então não tem aquela forma em você que não precisa de uma atenção, nem que seja uma atenção paterna. Tem que fazer, que daí assim, eu estou transportando um elefante raivoso, né? Então vamos tentar compreender esse negócio aqui, porque quando você precisar no teu destino, esse elefante te ajuda a carregar as toras com as quais você vai edificar e vai construir o quê? Uma nação. Que nação? Tu. Então o que tem que acontecer é a vontade, que é o Senhor de todas as áreas, assim, todo o poder, né, que existe no ser humano emana da vontade, né, da vontade superior. Ela tem que coordenar a atividade com sabedoria. Então, se você conseguir compreender que o apego em si não é ruim, o ruim é quando você deixa o apego tomar conta da tua existência, e aí você passa a ser um escravo do teu próprio apego. Aí sim, aí a tua existência, ela está ao nível de elemental, né? E isso aí é antes de se tornar ser humano. Isso é uma involução. Então ficou claro aqui que se você não consegue dominar tudo isso aqui que nós falamos agora, busque socorro, busque ajuda, né? Sim, assim... porque uma orientação, muitas vezes a gente não consegue. Não, lógico. Não consegue se enxergar. Ou conversar, ou trocar. E assim, só que daí há grandes crises pelas quais o ser humano passa, sabe, Grego? Mas a gente pode enumerar três mega crises, né, na vida de todo ser humano, sem distinção. A primeira mega crise, ultra mega crise, é a encarnação. O chegar na vida é um nascimento, sabe? É um trauma. A segunda grande crise é, após você ter chegado então com suas escândalos de danos e no meio que o teu próprio karma te reservou, você então conseguir se orientar ou reorientar ou entender o que é viver, para começar a se assenhorar daquelas forças infernais que em você existe, que você mesmo cria, né? E a terceira grande crise, que é a crise que resolve, é a crise da iniciação. Que a pessoa pensa assim, vou entrar na iniciação e está tudo resolvido. Não, se prepara, porque aí é que a coisa vem, né? Porque quando você quer entrar em uma sala para limpar, você quer limpar uma sala, você tem que entrar na sala, não se limpa à distância, né? E a iniciação é realmente você entrar na sala que precisa ser limpa e fechar a porta atrás de você. Com uma garantia, só saio depois de pronto, sabe? Legal. E aí, em você tendo essa ciência,
Aí o resto é ter paciência consigo mesmo, não ser o seu próprio carrasco, mas ser o seu melhor amigo, seu irmão de iniciação. O maior irmão de iniciação que cada um de nós tem, primeiro somos nós mesmos. E o pai de nós dois em cada um de nós é aquele que a gente segue, é o mestre. Se você consegue então compreender esse processo, não brigar com os teus apegos, não ter medo dos teus desapegos e compreender que é um processo que você mesmo construiu e que você mesmo vai ter que desconstruir pedra a pedra, aí a vida ela se torna uma coisa simplesmente fantástica, maravilhosa, porque você consegue realmente perceber que até então você não tinha vivido nenhuma vez. Olha aí, tá aí. Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Gostei, está muito inspirado hoje, muito legal. Fluiu muito bacana isso aqui. Ver que a gente deu assim pequenas nuances do que é esse processo, e é interessante que essa é a mecânica da mente, assim, é aquilo que, se não adianta eu brigar com o meu apego, com o meu desapego, se eu não sei como funciona, eu não posso culpar ninguém, assim, eu crio, eu alimento, eu faço, eu exteriorizo, eu verbalizo, é tudo eu que vou fazer, porque eu estou falando sobre mim mesmo. Sim. Sim. E você deu pequenas chaves aí que eu acho que vão ser muito úteis para quem está nos ouvindo. Espero que sejam úteis. Então é isso aí, Jorge. Obrigado mais uma vez. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida, uma caminhada longa, profícua, saudável, feliz. E lembre uma coisa assim que é muito importante, que o trabalho da vida é viver e cada passo que a gente dá, a gente tem que olhar para o lado e aí dar a mão para quem está também andando, não esperar a gente chegar no final para vir ajudar. Repartir o pouco que cada um tem. Isso é postura de discípulo e essa é a postura que deveria nortear todos os seres humanos nessa experiência que a gente chama de vida. É isso aí. Abraço. Um abraço fraterno para você.